Neste vídeo nós vamos pensar sobre Eclesiastes capítulo 3, versículo 21. Será que ensina que os animais têm espíritos? É isto que esta escritura está dizendo? O livro de Eclesiastes é sem dúvida inspirado pelo Espírito Santo, mas registra os pensamentos dos homens debaixo do sol. Expressão utilizada muitas vezes. Ideias derivadas sem o benefício da revelação divina. Por exemplo, a terra permanece para sempre. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, é considerada verdadeira somente quando as escrituras são ignoradas. Não podemos, portanto, basear a doutrina nas declarações dos Eclesiastes. Além disto, as variadas traduções deste versículo, quem conhece o espírito do homem que sobe e o espírito da besta que vai para baixo, para a terra? É uma pergunta esse versículo. Quem conhece o espírito do homem que sobe e o espírito da besta que vai para baixo, para a terra? Deixa algumas perguntas quanto ao seu significado. Essas declarações podem ser apenas o que foi comumente aceito na época de Salomão. 5 das 6 primeiras vezes que a expressão alma viva é usada em Gênesis capítulos 1 e 2, refere-se a animais ou criaturas vivas. Note o capítulo 1 de Gênesis, versículo 20, versículo 21, versículo 24, versículo 30, capítulo 2, versículo 19. O que distingue os homens, porém, é que o Senhor Deus soprou em suas narinas o sopro da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Adão foi formado exclusivamente por Deus, que é espírito, e diretamente soprou a vida nele. O propósito criativo de Deus era tornar o homem capaz de se relacionar consigo mesmo, com Deus. Leia cuidadosamente Gênesis capítulo 1, versículo 26 e no capítulo 3, versículo 8. Isso exige que o homem seja um ser espiritual, pois Deus é um espírito, e aquele que o adora deve adorá-lo em espírito. João capítulo 4, versículo 24. A criação, até o que é introduzido em Gênesis capítulo 2, versículo 7, foi material. Isso indica que os animais são totalmente materiais. Seu corpo e alma não são diferentes. A alma dá individualidade. Para o homem, isto envolve uma identidade espiritual e eterna, mas apenas uma identidade material e temporal para os animais. A declaração de Paulo de que o nosso corpo sem nossa alma e espírito são natural, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, podem apoiar isto que eu acabo de dizer. Quanto ao espírito de um animal, a palavra é frequentemente traduzida como respiração. É o que nós temos em Eclesiastes e outras ocasiões. Seu contexto, onde aparece o espírito de um animal, determina seu significado. O sopro da vida é usado tanto do homem, Gênesis capítulo 2, versículo 7, quanto dos animais, Gênesis capítulo 6, versículo 17, capítulo 7, versículo 15 e versículo 22, mas o próprio Deus, mas o primeiro é de Deus e, portanto, é espiritual, transmitindo a vida. O segundo é físico, indicando o que tem respiração e, portanto, está vivendo. Esta é provavelmente a melhor maneira de entender qualquer pensamento de espírito na criação animal, ou seja, sempre quando o espírito é relacionado aos animais, está significando simplesmente a vida que ele tem para viver aqui na Terra, e não o espírito humano que foi recebido de Deus para ter esta relação, este relacionamento com Deus espiritualmente. A diferença também é que alma e espírito do homem são eternos. Os dos animais não são. Os animais, com a morte, tudo termina, não tem ressurreição de animais. Os animais morrem, termina a sua vida física, e a alma que ele recebeu era para viver e se relacionar com o material aqui,
nenhum animal, nunca vemos um animal prostrado adorando a Deus, nem um animal arrependido dos seus pecados, dos seus erros. Pelo contrário, eles nunca têm essa atitude. Mas os homens são diferentes. Para não ver isto, o ser humano tem que ser muito ignorante a esse assunto e procurar versículos na Bíblia para contrariar esta verdade, apoiando-se em passagens que aparentemente pode dizer isto, quando outras passagens das Escrituras negam totalmente isto. É uma ignorância total. Portanto, quando na Bíblia e quando ocorre espírito relacionado aos animais, está falando da sua vida aqui na Terra, só para viver a sua vida aqui. E a sua alma coloca eles em contato com as coisas desta vida, como também a alma do homem coloca ele em contato com seu relacionamento aqui nesta vida. Mas o homem recebeu o fôlego de vida quando Deus soprou em suas narinas e o homem foi feito alma vivente. Ele recebeu algo a mais de Deus que os animais não receberam. Ou seja, ele tem um espírito, o espírito humano. E esse espírito que tem comunhão com Deus, pois ele é espírito. O homem foi feito para ter comunhão com Deus. Os animais não foram feitos para ter comunhão com Deus. Eles foram feitos para servir aos homens, com o propósito de Deus para servir aos homens. O ser humano foi feito para não somente servir a Deus com este propósito, mas também para adorá-lo, ter comunhão com Deus, um padrão mais elevado, e é isto que faz o espírito humano. Com a queda no Jardim do Éden, tanto o espírito humano como a alma do homem entrou em trevas. Morreu espiritualmente. Ele precisa agora nascer de novo. Ele precisa de uma nova vida, porque a vida que ele tem está estragada pelo pecado. Quando uma pessoa nasce de novo, todos os seus pecados são perdoados, passado, presente e futuro. Ele recebe o Espírito Santo de Deus, que vem habitar nele. Deus gera um novo homem neste crente, nesta pessoa. Ele se torna filho de Deus. Antes ele era uma criatura de Deus. Agora ele é filho de Deus. Deus dá este poder para aqueles que creem. É tão claro como a luz do sol. Pode ler isto em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Lá tem esse ensinamento muito claro, como também João capítulo 3, onde fala do novo nascimento. Portanto, não precisa ter confusão. Quando a Bíblia se refere ao espírito no animal, está falando da sua vida física, que vai terminar com a morte. Mas, indo para Gênesis, nós podemos aprender que o homem recebeu de Deus um espírito, além de ter a sua alma. Ele tem um espírito que coloca ele em comunhão com Deus. Com a morte, o espírito do homem diz que volta a Deus. Mas não precisa confundir esta passagem. Não significa que Deus, ele extingue este espírito, ele coloca este espírito, adormece, coloca num sono até a ressurreição, mas no sentido que volta a Deus, o homem na terra, ele tem sua alma e seu espírito. É ele que decide o que fazer com o seu espírito, a sua alma. Mas depois da morte, o homem não tem mais esse poder. Volta para Deus para definir o lugar para onde esse espírito vai. Ou ele vai para o inferno, ou ele vai para o céu. Como Deus define isto? Define pela atitude que esta pessoa teve com a salvação que Deus providenciou para ele, para nós. Se a pessoa foi salva por Deus, como ela é salva? A Bíblia responde: quando este pecador crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, esta pessoa é salva. É livre da condenação eterna. Este espírito e alma ficam com Deus. Como na história de Lucas, capítulo 16, quando 2 homens morreram. Um foi para o paraíso
O outro foi para o inferno, para um lugar de sofrimento, para um estado de sofrimento. O outro estava num estado de bênção, no conforto, na felicidade. A história é muito clara, aquilo não é uma parábola. Mesmo que muitas Bíblias colocam o título de parábola, esse título não é inspirado por Deus. A história é inspirada por Deus. Aquilo ali é uma história e não uma parábola. Nós temos o nome da pessoa, se chamava Lázaro. Ele era uma pessoa salva. O rico, como não era uma pessoa salva, não tinha nem nome. Assim é como a Bíblia descreve. A Bíblia dá importância para pessoas salvas, o destaque daquela pessoa ou daquelas pessoas. Você pode ter um bom exemplo disto na descendência e na linhagem dos filhos de Caim, em Gênesis capítulo 4, e também os filhos de Deus, os salvos, os descendentes de Sete, em Gênesis capítulo 5. Nós vemos o dia que eles nasceram, o ano que eles nasceram, quantos anos viveram, quando morreram. Já os descendentes de Caim não têm isso, não tem registro. Porque não tem registro de vida, eles nunca viveram para Deus, viveram só para si mesmos. Então Deus dá destaque nas Escrituras, até os nomes dos salvos é destacado. E na história que temos em Lucas 16, nós temos o nome do salvo, que se chamava Lázaro, que era pobre, era enfermo também. Não era por isso que ele foi salvo e foi para o céu. Nós vemos que o outro homem só era destacado que ele era rico. E também destaca a sua vida dele. A vida dele como destacou a vida do outro. Um foi para o céu, alma e espírito. Outro estava no inferno, a sua alma e o seu espírito. E ele está lá. Ambos estão nestes lugares até hoje. Para onde você está indo? Céu ou inferno? O que define o seu lugar no céu ou no inferno é sua atitude para com Cristo, o Salvador dos pecadores. É Ele que muda o seu destino. Não é a igreja, não é o pastor, não é o padre, não é o missionário. Eu espero que você não seja tão ingênuo, tão ignorante a ponto de confiar que uma vela e orações possam mudar o seu destino na eternidade. Quando você aqui nesta vida, você não teve responsabilidade para com Deus de tomar a sua atitude? Você acha que outros vão mudar o seu destino na eternidade? Não seja tão simples nesta atitude, meu prezado ouvinte. Você vai estar no lugar que você escolher em vida. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. O lugar na eternidade, o seu lugar lá, é o lugar que você escolher aqui. Você está dizendo, eu escolhi ir para o céu. Tem pessoas tão simples, ignorantes, que dizem, eu escolhi ir para o inferno, não tem ideia do que é o inferno. Mas se você está dizendo, eu escolho ir para o céu, esta escolha é só emocional, mental? Você quer ir para o céu só para escapar do inferno? Ou porque você gosta de Deus e das coisas de Deus? As pessoas que vão para o céu é porque não querem ir para o inferno, mas tem um ingrediente a mais. Elas estão cansadas desta vida que leva para o inferno. Elas querem uma nova vida. E é isto que Deus está oferecendo. Quando o pecador crê em Cristo, nova criatura é e nova criação é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É isto que a Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão em Cristo, nova criação. Eles são, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Para estar em Cristo, o pecador precisa crer em Cristo, crer como seu Salvador. Você já fez isto? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Crê no Senhor Jesus Cristo e você também será salvo.